Então, continuando aqui sobre essa ideia de número complexo, a gente tem duas características importantes, que é, vou botar aqui umas observações, que é quando você tiver um número e você tiver, por exemplo, apenas A, tá? Ou seja, se o B for zero. Então, se o B for zero, esse número, ele é um número real. Tá bom? Agora, quando você tem... Isso aqui é a primeira ideia, né? Agora, quando você tem Z igual a BI, quando o A é zero, igual a gente fez no exemplo anterior, a gente classifica isso aqui como sendo imaginário puro. Tá bom? Imaginário puro. Então lembre disso, tá? Aqui acontece, é um número real quando o B é igual a zero. Porque se o B for igual a zero, o I também se anula, né? E aqui é quando o A é igual a zero. Todos com base na forma algébrica geral. Beleza? Todos os dois com base na fórmula algébrica geral. Tá? Vou fazer aqui. E aí a gente fecha. Tá bom? E seguindo essa linha de raciocínio, né? Fizemos também uma associação em relação a gráficos, né? Ao sistema de eixos, tá? Ou seja, o número complexo Z foi associado a um ponto. Ponto esse que pode ser representado em um gráfico. Ah, professor, não estou entendendo ainda, tá? Então vamos supor aqui, ó. Vamos observar. Eu vou até escrever aqui em relação a gráfico, tá? Para separar a ideia. Associamos o número algébrico Z igual a mais BI. Associamos esse número a um ponto, tá? Ou seja, associamos ele a um ponto. E esse ponto é PAB. Você diz, professor, mas um ponto sempre não é x e y? É sim. A ideia aqui é para você saber que no eixo x você vai ter a parte real e no eixo y você vai ter a parte imaginária. Ou seja, parte real e no eixo y vai ser a sua parte imaginária. Tá legal? Então, com essa ideia, você pode representar isso num gráfico aqui, ó. Supor aqui, você tem igual a gente vê lá no primeiro ano, tá? Em função. Faz gráfico, então é seguindo a mesma ideia. X e Y. O que acontece? No Y você vai ter eixo imaginário e no X você vai ter um eixo real. Isso aqui é um produto nos números complexos, tá legal? É pontos no plano dos números complexos, tá? Eu lembro lá que a gente chama isso de plano cartesiano. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui a gente vai associar números complexos e não apenas números reais, tá bom? Ah, professor, então se tivesse um ponto, como é que a gente representaria ele? Então vamos lá, vamos pensar aqui, né? Deixa eu fechar esse parênteses aqui. Vamos pensar aqui, vamos supor que você tem um ponto A e esse ponto A, as coordenadas dele é 1 e mais 3i, tá? Aí você tem um ponto B. Ó, gente, aconteceu um probleminha técnico, tá? Mas vamos lá. Ó, como eu estava botando, as coordenadas é A, 1 e 3, B, 3 menos 2i, e esse C seria só 2i e o D, 2. Aí agora eu quero colocar esses pontos no gráfico, tá bom? Mas lembrando sempre que o primeiro valor é referente a A, ou seja, parte real.
e o segundo valor é referente a B, ou seja, parte imaginária. E de acordo com o que a gente fez aqui no ponto, a parte real vai ficar no eixo X e a parte imaginária vai ficar no eixo Y. Dessa forma, vamos ligar. Ó. Primeiro, parte real do ponto A é 1 e 3. Liga 1 no X, 3 no Y. Liga esses pontos. Agora, no ponto B, né? 3 e menos 2i. Ou seja, 3 no X e menos 2 no Y. Liga eles também. Aí agora você tem o ponto C, que é 2i, não é? Veja, não tem a parte real. Ou seja, se não tem a parte real, a gente viu lá em cima que a gente classifica como imaginário puro. Só para lembrar. Mas como a gente botaria esse ponto ali? Pô, se não tem a parte real, quer dizer que é zero. Se é zero, se a parte real é zero, então quer dizer que não vai ter ponto aqui no eixo X. Você vai ter apenas no eixo Y. E no eixo Y vai ser quanto? Vai ser 2. Então sobe 1, 2. Tá aqui. E o ponto fica onde? O ponto fica aqui em cima. Tá? E esse ponto aí seria o nosso ponto C. Beleza? Aí agora você vai para o ponto D, é o contrário. Né? Se não tem parte imaginária, a gente diz que o número ele é real. E se não tem parte imaginária, então não vai ter ponto no eixo Y. O ponto vai ser só no eixo X. E quanto é o ponto no eixo X? 2 também. Então fica aqui. E o ponto fica em cima do 2. E que ponto seria esse? Esse ponto aí seria o nosso ponto D. Tá legal? Seria o nosso ponto D. E assim você faria toda e qualquer associação com o plano cartesiano. Tá? Só que agora você tem números complexos. E não mais apenas somente números reais. Tá? Desconsiderem aí esses barulhos externos. Tá? Música, carro, moto. Porque, cara, muito barulho. Muito barulho. Ó, passou mais uma. Entendeu? Mas concentra aqui, ó. Concentra aqui que o sucesso é certo.